Sabia que os milhares de milhões de kwanzas que circulam nas ruas de Luanda todos os dias são o que realmente paga os cursos de muitos dos nossos engenheiros e médicos? Hoje vamos revelar a força invisível que move Angola. E fique atento, porque mais à frente vou mostrar como uma simples ferramenta no telemóvel pode mudar a vida do vendedor ambulante. Como funciona a economia informal em Angola? A economia informal em Angola é composta por um vasto conjunto de atividades que acontecem fora da regulação oficial do Estado. Para entendermos um pouco, começamos pelo comércio de rua, vendedores ambulantes e mercados informais que oferecem alimentos, vestuário, eletrónicos e bens de primeira necessidade. Mercados informais, espaços espontâneos de compra e venda, muitas vezes sem licenciamento, mas que garantem acesso rápido e barato a produtos. Transporte clandestino, táxis não licenciados e mototáxis que suprem a carência de transporte público eficiente. Serviços domésticos, trabalhos de limpeza, cuidados pessoais e pequenos reparos realizados sem contratos formais. Agricultura de subsistência, produção rural em pequena escala, voltada para o consumo familiar e venda direta em mercados locais. A economia informal funciona como um sistema paralelo ao formal, absorve mão de obra, movimenta diariamente milhares de milhões de kwanzas e garante acesso a bens e serviços essenciais, mas sem registro oficial. É ao mesmo tempo um pilar de sobrevivência e um desafio para o crescimento económico sustentável. O comércio de rua é o motor visível da economia informal, especialmente em Luanda. Um lado positivo na economia informal é a geração de emprego para milhões de pessoas sem alternativas formais. Acesso a bens essenciais em áreas urbanas e rurais. Faz o dinheiro circular mais rápido e ajuda as famílias a comprar o que precisam na hora. Impactos negativos. Concorrência desleal com empresas formais que cumprem obrigações fiscais. Falta de regulação sanitária e laboral, colocando em risco a saúde de quem compra e a segurança de quem vende. Dificuldade de planeamento económico, já que grande parte da atividade não é contabilizada. A economia informal em Angola é simultaneamente um pilar de sobrevivência. Impactos positivos. A economia informal em Angola não é apenas um conjunto de atividades fora do sistema fiscal, ela é, na verdade, o alicerce invisível que sustenta o desenvolvimento do país. Muitos engenheiros, doutores, especialistas e profissionais de diferentes áreas chegaram às universidades e conquistaram diplomas porque os seus pais, trabalhadores informais, garantiram o sustento da família através do comércio de rua, dos mercados informais, do transporte clandestino ou da agricultura de subsistência. É graças ao esforço diário desses homens e mulheres que hoje temos quadros formados a servir no aparelho do Estado e nas empresas privadas. A contradição. Embora muitos vejam a economia informal como inimiga do crescimento económico, por não pagar impostos e não estar regulada, é ela que coloca o engenheiro a trabalhar no Estado, o médico no hospital e o professor na escola. Sem o esforço invisível dos trabalhadores informais, grande parte da força qualificada que hoje sustenta Angola não existiria. A economia informal é feita de sacrifício e esperança. São mães que acordam às 4 horas da manhã para vender pão, pais que carregam mercadorias ao sol para garantir que os filhos tenham futuro. É um sistema paralelo que, mesmo sem reconhecimento oficial, financia sonhos e constrói carreiras. A economia informal não é apenas sobrevivência, é investimento silencioso no futuro. Ela merece ser vista não como inimiga, mas como parceira que precisa de apoio e integração. Mas como podemos organizar este gigante sem sufocar quem precisa dele para sobreviver? A resposta pode estar na palma da mão, o telemóvel. As carteiras digitais de pagamentos. A ligação entre a economia informal e as carteiras digitais de pagamento em Angola abre uma nova perspectiva para transformar o que antes era invisível em algo contabilizável e mais seguro. Como as carteiras digitais entram na economia informal? Facilitam transações, vendedores de rua e pequenos negócios podem receber pagamentos via telefone sem necessidade de conta bancária tradicional. Reduzem o uso exclusivo de dinheiro físico, diminuindo riscos de roubo e perda. Criam registros digitais, cada transação passa a ser contabilizada, permitindo maior transparência e inclusão financeira. Acessibilidade, basta um telemóvel simples para aderir, o que encaixa na realidade de muitos trabalhadores informais. Benefícios para trabalhadores informais. Segurança, menos dependência de dinheiro vivo. Inclusão financeira, acesso a serviços como microcrédito, poupança e transferências. Formalização gradual. Ao usar carteiras digitais, os trabalhadores informais começam a criar histórico financeiro que pode ser usado para obter apoio institucional. Maior clientela. Consumidores que preferem pagar digitalmente passam a ter acesso a produtos e serviços informais. Educação financeira. Promove hábitos de gestão mais organizados. Um dos grandes desafios das carteiras digitais em Angola, como o Nitel Money, a Freemoney, Kuiki e outras, é tornar o processo de levantamento de dinheiro vivo mais simples e acessível para os trabalhadores informais, que dependem do cash para o dia a dia.
O que pode ser melhorado nos levantamentos? Mais pontos físicos de saque, aumentar a rede de agentes em mercados, bairros e zonas periféricas, onde o comércio informal é mais forte. Integração com bancos e caixas automáticas, permitir que o utilizador levante diretamente em ATM, sem burocracia extra. Parcerias com lojas e supermercados, o cliente poderia levantar dinheiro ao mesmo tempo que faz compras, como acontece em outros países. Processos simplificados, reduzir exigências de documentação ou limites muito baixos que dificultam o acesso. Custos reduzidos, taxas de levantamento mais acessíveis para não desincentivar o uso das carteiras digitais. Para que as carteiras digitais sejam realmente úteis ao setor informal, é essencial que o levantamento de dinheiro vivo seja rápido, barato e próximo da comunidade. Só assim elas deixam de ser vistas como complicadas e passam a ser uma ferramenta prática que fortalece tanto os trabalhadores informais como o desenvolvimento econômico. A economia informal, quando entendemos de forma justa, podemos ver a importância de uma boa fiscalização. Curiosidades: muitos supermercados compram produtos de pequenos fornecedores informais. Grande parte das cadeias de abastecimento começa em pequenos comerciantes. Muitos empresários de sucesso iniciaram a sua atividade como vendedores ambulantes. Em vários países africanos, a economia informal representa uma parte muito significativa da atividade econômica e do emprego. O papel da fiscalização. Organização dos espaços, mercados informais e comércio de rua precisam de regras claras para evitar desordem urbana, congestionamento e problemas de higiene. Proteção do consumidor. Fiscalização garante que os produtos vendidos, especialmente alimentos, tenham qualidade e não coloquem em risco a saúde pública. Segurança laboral. Trabalhadores informais muitas vezes atuam sem condições mínimas. Uma fiscalização equilibrada pode proteger contra abusos e a exploração. Benefícios de uma boa fiscalização. A fiscalização pode orientar e apoiar os vendedores informais para que se aproximem da formalização. Aumento da confiança. Consumidores passam a ver o comércio informal como mais seguro e confiável. Desenvolvimento sustentável. Cria condições para que o setor informal evolua para pequenos negócios formais, fortalecendo o crescimento econômico. Quantas vezes já vimos o potencial de um pequeno negócio ser travado por falta de orientação, em vez de ser impulsionado? É um equilíbrio delicado que afeta a todos nós. Precisamos de falar sobre um lado invisível mas muito doloroso: o risco financeiro. Muitos vendedores começam os seus negócios com dinheiro emprestado, depositando ali toda a esperança de sustento. Quando a fiscalização atua apenas de forma punitiva, apreendendo produtos sem orientação prévia, o resultado é catastrófico. O vendedor perde o seu ganha-pão e fica preso a uma dívida que não consegue pagar. É por isso que a fiscalização deve ser, acima de tudo, pedagógica e organizada, para proteger o investimento de quem tenta apenas sobreviver. Pelo contrário, quando feita com equilíbrio e humanidade, ela pode ser uma ponte entre o esforço diário dos vendedores e o reconhecimento oficial do seu papel na economia. Esses trabalhadores são pais e mães que sustentam engenheiros, médicos e professores, e merecem respeito. Uma boa fiscalização deve proteger, organizar e valorizar. A economia informal precisa de regras claras e fiscalização inteligente, que reconheça o seu peso no PIB e o seu papel social. A economia informal não é apenas um conjunto de vendedores de rua. É um sistema econômico complexo que movimenta pessoas, mercadorias, capital e oportunidades todos os dias. Ignorar esse setor significa ignorar uma parte importante da realidade econômica de Angola. O grande desafio para o futuro não passa apenas por reduzir a informalidade, mas por criar condições para que milhões de pequenos empreendedores possam crescer, formalizar-se de forma gradual. Com políticas públicas equilibradas, acesso ao financiamento, educação financeira e processos de formalização mais simples, este setor poderá transformar-se num dos maiores motores do empreendedorismo e da diversificação da economia. Além do impacto econômico direto, a economia informal em Angola tem funções sociais, culturais e de resiliência que não podem ser ignoradas. O desafio está em equilibrar os benefícios de inclusão e dinamismo com a necessidade de formalização e regulação para garantir crescimento sustentável. Chegamos ao fim deste tema. Acompanhe outros vídeos em nosso canal com conteúdos diversificados. E claro, não se esqueça de fazer parte do Angola Empresas. Estamos contigo, estamos juntos, valoriza o que é nosso, fortalece o que é possível.